Muito bom dia, meu querido irmão e irmã, graça e paz em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos então a mais uma EBD, ainda nesse estado de partilha pela internet, não é? Não presencial, mas vamos encher o nosso coração da palavra de Deus, isso é o mais importante. Então vamos começar mais uma vez uma EBD no livro de Romanos. E o título da nossa lição é Tolerantes. Tolerantes. Romanos, capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 12. Tolerantes. Devemos aceitar e encorajar outros crentes a promoverem união ou unidade. Tolerantes. Romanos 14, do versículo 1 ao versículo 12. Vamos à leitura do nosso texto de hoje? Então, Romanos, capítulo 14, primeiro bloco, do versículo 1 ao 4. Acolhei ao que é fraco na fé, algumas versões débil, outras enfermo, mas o sentido é esse, fraco, não é? Com uma fragilidade, debilidade na compreensão da fé. Não, porém, para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o fraco come legumes. Quem come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Agora dos versículos 5 ao 8. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor faz, e quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus, porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o nosso Senhor, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Agora o bloco final, dos versículos 9 ao 12. Diz assim a palavra do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, porque julgas o teu irmão? E tu, porque desprezas o teu irmão? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Compreender o contexto. Qual é o contexto do nosso texto? Sabemos que essa é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo aos nossos irmãos que estavam em Roma, que na altura era a capital do Império, não é? Do Império Romano. Sabemos que era uma igreja formada por judeus convertidos ao Evangelho e por gentios, né? Então, obviamente havia conflitos ali em relação a questões não essenciais, né? A questões culturais e tal. Os judeus ainda preservavam muito da sua cultura e os gentios vinham de uma outra cultura totalmente diferente. E no meio desse conflito, Paulo vai nos dar todas as orientações em relação a isso. Então, esse é o nosso contexto de Romanos. O bloco do nosso contexto é do capítulo 12 ao capítulo 15, o bloco menor, digamos assim, dentro dessa carta, tem a ver com o nosso contexto. A nossa revista vai dizer assim, olha que interessante. Se você tem a sua revista, na página 89, depois na página 90. Diz assim, começando no capítulo 12, Paulo fala acerca de como devemos viver a nossa nova fé. Somos chamados a ser sacrifícios vivos. Lembram desse texto no capítulo 12 de Romanos? E devemos usar os nossos talentos para a sua glória e para o crescimento da igreja. Já não vivemos mais só para nós, mas sim vivemos num relacionamento com os nossos irmãos em Cristo. Também
Mostramos a realidade do Evangelho através das nossas atitudes para com as autoridades. É o assunto do capítulo 13, não é? De Romanos. E a revista vai dizer, embora talvez em casos extremos tenhamos de escolher entre as leis de Deus e as dos homens, esses governantes merecem o nosso respeito. Depois, a revista vai dizer, voltando aos relacionamentos entre crentes, Paulo apela aos romanos para que mostrem unidade no corpo da igreja. Em vez de julgar os outros por questões pequenas, os cristãos devem proteger-se mutuamente. Quando há discórdias, devem usar a lei da liberdade e do amor como guias para suas atitudes e comportamentos. Esse é o tema do nosso bloco. Os cristãos têm a responsabilidade de encorajar outros, mesmo que isso signifique, porém, os seus desejos em suspenso. Este comportamento honra a Deus e revela Cristo ao mundo que nos observa. Já fala sobre Romanos capítulo 15. Então, o nosso contexto é esse. Como devemos tratar questões não essenciais no contexto da igreja, uma igreja que havia ali choques culturais, obviamente, não é? Como o apóstolo Paulo lidou e ensinou a respeito disso. Eu destaquei aqui no meu PowerPoint essa frase do pastor John Stott, que eu acho que é um resumo do nosso estudo de hoje. Então, ele diz assim, no essencial, unidade. No não essencial, flexibilidade ou liberdade. Em todas as coisas, o amor. É um resumo, então, do nosso contexto de hoje. Vamos, então, agora aprofundar o nosso texto. Então, o nosso texto ele é dividido em 3 blocos, esse texto maior que nós estamos a ler do versículo 1 ao versículo 12. Primeiro bloco, então, do versículo 1 ao versículo 4. Diz assim, acolhei ao que é fraco na fé. Então, eu destaquei algumas palavras. Fraco aqui é no sentido de que a pessoa ainda não tem uma compreensão completa da nossa fé. Então, ele ainda tem uma compreensão limitada, débil. É isso que significa fraco. Né? Não é que há uma classe mais superior ou menos superior dentro da igreja. Não. Alguns já têm mais maturidade do que outros. Alguns já têm uma compreensão maior do Evangelho, da liberdade do Evangelho, do amor em Cristo. E outros têm ainda têm uma compreensão ainda limitada, de acordo com as suas tradições, de acordo com o seu conhecimento ainda limitado. Então é importante a gente entender isso, né? Nós estamos numa caminhada cristã e na nossa caminhada ou na nossa carreira, alguns já estão mais adiantados, outros estão a começar. Então é nesse sentido. E nós devemos acolher a todos. Acolher é o verbo que é importante lembrar nesse primeiro versículo, né? Acolher a todos e não desprezar, rejeitar, não. Devemos acolher. Temos paciência, compreensão, então devemos acolher ao que é fraco na fé, o que não tem ainda uma compreensão completa, não é? Ainda tem uma compreensão limitada, pelo contrário, da fé. Depois, a gente deve fazer isso não para entrar em discussões, discutir opiniões. Isso não acrescenta em nada na vida da igreja. Às vezes a gente discute tantas coisas pequenas, pormenores, que não são importantes. Não é o essencial. Aí fica, imagina um contexto de uma igreja em que há briga e discussão para tudo. Então Paulo está a nos lembrar disso. Olha, vamos acolher esses irmãos que ainda não têm uma compreensão, uma boa compreensão da fé, mas vamos acolhê-los não para que haja discussões. Então ele vai primeiro citar como exemplo a questão da comida, o que se deveria comer, o que não devia comer. Então os cristãos de descendência judaica tinham muitas limitações por causa das questões da lei. Eles foram criados nessa cultura. Então Paulo sabia que algumas coisas eles comiam, outras coisas eles não comiam.
E os cristãos que vinham de uma tradição gentílica, geralmente se comia de tudo. Então o apóstolo Paulo diz que, olha, vocês devem respeitar, os dois lados devem se respeitar, deve haver um respeito mútuo, né? Um crê que de tudo pode comer, mas o fraco come legumes. Quem come não despreza o que não come. Então, quem come não despreza o que não come. E o que não come, né? E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. A nossa revista vai dizer assim: o problema em Roma não era tanto as preferências alimentares, mas as suas atitudes. Os cristãos fracos, por vezes, sentiam-se superiores e julgavam os outros, que comiam de tudo. Do mesmo modo, os que comiam livremente desprezavam aqueles que se abstinham de alguns alimentos. Nenhuma das posições estava correta. Os cristãos têm uma responsabilidade de amar-se uns aos outros, não de menosprezar ou julgar-se mutuamente acerca de assuntos de consciência. Então, esse é o princípio ensinado pelo apóstolo Paulo aqui. O nosso segundo bloco, do versículo 5 ao versículo 8, vai agora usar a questão dos dias. Não é? A gente sabe que a cultura judaica faz destaque de uns dias em relação a outros dias, períodos, né, em relação a outros períodos, e os gentios em geral, não, os cristãos que vinham de uma realidade gentílica. Então, Paulo vai usar isso também com o mesmo princípio. A nossa revista vai dizer: Paulo não condenou os que guardavam certos dias, logo que isso não se transformasse no ato de adoração, não é? Desde que aquilo fosse feito de maneira correta, não como adorar um dia, não é? Como destacar um dia, como se fosse, como a gente sabe que acontecia e ainda acontece hoje, pessoas que dizem que se não guardarmos o sábado, nós não vamos para o céu, não é? Então não é ir para o céu deixa de ser só a fé em Cristo Jesus, mas passa a ser a fé em Cristo Jesus, mas guardar o sábado. E não é isso que Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo que alguns irmãos tinham, por causa da tradição judaica, esse hábito, mas não fazia disso um ato de adoração, né? Então, Paulo não condenou os que tinham essa prática. Do mesmo modo, ele recusava-se a repreender quem quer que fosse por causa das suas preferências alimentares, contanto que procurassem honrar a Deus. A Igreja de Deus tem espaço suficiente para incluir pessoas de gostos diferentes acerca de práticas negociáveis. Para Paulo, a glória de Deus era a principal motivação para a vida cristã. Então, é isso que a gente tem que lembrar. É o mesmo princípio, né? Um faz diferença entre dia e dia. Se a gente pensar naquele contexto, uma igreja onde muitos eram judeus convertidos e outros gentios. A gente não vê muito isso no nosso contexto, mas era comum naquele contexto ali em Roma. Outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente, ou essa palavra mente também pode ser lida como consciência. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. Olha, é isso que eu destaquei. Para o Senhor o faz. Quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Então, o centro é fazer para o Senhor, para a glória de Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Então, é esse o centro, para a glória de Deus, para o Senhor é que devemos fazer. Isso é o importante, isso é o mais importante. Agora vamos ao nosso último bloco,
do versículo 9 ao versículo 12. Então o apóstolo Paulo vai dizer assim: foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Então ele vai destacar mais uma vez o princípio do Evangelho de que Cristo veio, tomou o nosso lugar, ele morreu e ressurgiu para ser o nosso Senhor. Então, se ele é o nosso Senhor, quem vai nos julgar é o Senhor, obviamente. No versículo 10 ele vai dizer: tu, porém, porque julgas teu irmão? E tu, porque desprezas o teu? Então, essas coisas acontecem quando há o conflito, não é? Se uma pessoa acha assim, eu vou comer de tudo, e para mim todos os dias são santos, porque todos os dias pertencem ao Senhor. Eu acredito que sim, que todos os dias, eu estou a falar agora como pastor, não é? A minha opinião. Todos os dias pertencem ao Senhor. Então, todos devemos santificá-los, todos eles. Aí encontro alguém que pensa diferente. Aí o que eu vou fazer? Se eu tivesse numa compreensão errada, eu iria julgá-lo, dizer, não, olha, que ele é menor, ele é inferior. Não. E aquele que acha que é um dia que a gente tem que, porque o princípio bíblico, obviamente, isso é importante, lembrar que desde a criação, Deus separou um dia, não especificamente, não é? Como a gente vê hoje nessa questão dos sabatistas, mas o princípio moral de que de 7 dias, um dia, o Senhor, ele não precisava descansar, ele fez aquilo para nos dar o exemplo. Então, e a gente vê essa lei moral nos 10 mandamentos, que um dia é separado para o Senhor, no sentido em que nós devemos descansar, em que nós devemos pensar nas coisas do Senhor, em que nós devemos dedicar ao Senhor, santificá-lo. É preciso isso, irmãos. A pensar agora nessa questão da quarentena, nós estamos a ver o quanto havia princípios no Antigo Testamento, na lei, em que a terra descansasse, não é? Tivéssemos períodos assim, e o homem desprezou isso tudo. Então, devemos santificar todos os dias? Sim, devemos santificar. Mas um dia devemos parar para dedicá-lo de forma mais, digamos assim, intensa ao Senhor, não é? Em que a gente deve descansar o nosso físico e todo o nosso ser para nos enchermos mais ricamente, mais profundamente da palavra de Deus e da comunhão com os irmãos, enfim. Então, quem pensa diferente nisso, um vai julgar o outro, né? Tem uma tendência de julgar. E o outro se acha às vezes superior, né? E vai querer desprezar o outro. Então, Paulo está dizendo: tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu irmão? Em outras palavras, vocês são irmãos em Cristo. Vocês são irmãos. Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Todos nós um dia compareceremos diante do tribunal de Deus. E por fim, destacar toda língua, todo joelho se dobrará, toda língua dará louvores a Deus, né? Aos Filipenses, o apóstolo Paulo diz: confessará que Jesus Cristo é o Senhor, e que cada um, ele vai destacar, eu vou destacar aqui no versículo 12, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Deixe-me ler o que a nossa revista vai dizer, que é bem interessante. Diz assim: na sua carta aos Filipenses, Paulo escreveu que Jesus se humilhou na cruz, Deus exaltou acima de tudo, todo o joelho se dobrará perante ele, toda boca confessará a sua autoridade. Os filipenses também lutavam com a falta de unidade, com atitudes de julgamento. Para eles, a resposta foi a mesma que Paulo deu aos romanos e ainda nos dá hoje. Somos chamados a promover a unidade, a união na igreja, não a criar divisões. Embora devamos defender, sim, as doutrinas imutáveis da fé, essas conversas devem ser baseadas no amor e na verdade, não no julgamento e desprezo. Esse é o ponto principal
aqui desse último bloco. Agora a aplicação, né? Como vamos aplicar esse texto na nossa vida hoje, como vemos há pouco sobre a revista, e ainda nos dá hoje, né? Para hoje, a palavra de Deus para hoje. A nossa revista vai destacar então 3 aplicações. Primeiro, os cristãos devem evitar julgar a espiritualidade de outros crentes. Então, a gente deve evitar julgar a espiritualidade das outras pessoas. Às vezes nós temos outros irmãos que não pertencem à nossa denominação e têm um comportamento diferente do nosso. Vamos evitar julgar a espiritualidade dos outros. Se eles fazem para o Senhor, devem fazer. Se eles estão a fazer de forma equilibrada, a não fugir do essencial bíblico, não devemos julgar a espiritualidade deles. Se eles fazem para o Senhor, que façam para o Senhor. Desde que eles não estejam a se desviar das doutrinas, né, da palavra do Senhor, das doutrinas essenciais, estão a fazer para o Senhor, que façam. Né? Nós não devemos julgar a espiritualidade dos outros irmãos. Segunda aplicação é: os crentes devem honrar a Deus, não importa as circunstâncias. Esse é o objetivo. Se a gente come, que a gente coma para o Senhor. Se a gente não come, que a gente faça isso para o Senhor. Né? O objetivo é esse, para o Senhor, para a glória de Deus. Terceiro, os crentes devem mostrar compreensão para com os seus irmãos e o seu modo de louvar a Deus. Então, isso é amor, mostrar compreensão, tolerância, não é? Paciência, misericórdia. É assim que nós devemos tratar todas essas coisas, porque é assim que Deus nos trata. Ele tem muito cuidado, ele tem muita atenção conosco, Deus tem muita tolerância conosco e devemos ser tolerantes também com as outras pessoas. Né? É bom lembrar algumas coisas aqui. Ser tolerante não quer dizer que o amor de Deus às vezes não seja duro conosco. Às vezes ele é duro, né? Porque a Bíblia diz que ele disciplina quem ama. Às vezes a gente, nas nossas conversas, mas é uma dureza sempre com amor, com uma intenção de amar, de oferecer o melhor para o irmão, para a irmã, para Deus, né? De Deus para cada um deles. Então, é bom a gente lembrar disso, porque a gente vive nessa sociedade da ditadura do politicamente correto, em que não se pode falar porque ofende. Não, a gente tem que falar com as palavras temperadas, mas a gente nunca deve abrir mão da verdade. Mas tudo isso com muito amor, com muita graça. Uma outra coisa que também pode se levantar, agora já uma aplicação mais pessoal aqui na nossa ilha, que a questão, agora nesse mês de maio, né, muitas coisas são oferecidas por causa dos cultos ao Espírito Santo que eles fazem de ídolo. Irmãos, se a gente tem compreensão de que aquilo não vem do Senhor, essas aplicações a isso, a gente vai aprender lá na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Né? A gente não deve participar, né? A gente não pode participar, não deve participar, né? Porque a gente sabe que são coisas oferecidas. Né? No contexto, se a gente vai no mercado, a gente não sabe, a gente comprou um feijão, comprou um arroz, comprou uma batata, comprou um bacalhau. A gente não sabe se eles ofereceram ou não, é diferente. Então o apóstolo Paulo diz, olha, vocês comam tudo o que se oferece sem perguntar. Agora, se a gente já sabe que aquilo foi oferecido, a gente não deve participar, né? Para não ferir a consciência do próximo e afastá-lo do Senhor. O objetivo quer comamos, tem um versículo nesse capítulo que a gente não leu, que não faz parte do nosso bloco, mas que é muito importante. Ele vai dizer assim, deixa eu ler aqui para os irmãos, é o versículo 17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, esse deve ser o nosso princípio, né? Então, aquilo que a gente sabe que não vem do Senhor, é claramente oferecido, a gente sai fora disso, né? Por nossa consciência, pela consciência do próximo.
né? Porque é assim que nós devemos pensar, é assim que nós aprendemos quando Paulo escreve aos Coríntios. Tá? Um grande abraço para todos. Se alguém ficou com alguma dúvida, alguma questão, deixa aí uma mensagem para mim no WhatsApp. Ah, pastor, eu não percebi muito bem isso, como é que eu devo fazer? Mas a ideia é sermos amorosos, tolerantes, sem abrirmos mão da verdade. Eu gostava então de terminar com essa frase, que para mim é um ponto central desse texto, em Romanos 14. Então, só está aí projetada para que a gente possa ler, memorizar e viver esse princípio. No essencial, unidade. Naquilo que é a doutrina essencial, que não devemos abrir mão jamais, unidade. No não essencial, as coisas que não são essenciais, que não são centrais da nossa fé, não é? Flexibilidade, liberdade. E em todas as coisas, o amor. Porque é assim que o Senhor faz conosco. E é assim que nós devemos fazer e viver e agir com os nossos irmãos. É assim que nós seremos conhecidos. Através disso, através do amor, como discípulos de Jesus Cristo. Então, essa é a nossa EBD de hoje. Que Deus abençoe a todos, que a palavra de Deus venha abundar no coração de de nós todos, né? De todos os irmãos, a começar por mim. Que Deus abençoe a todos, um excelente domingo, em nome de Jesus.